A Amazônia. O maior bioma brasileiro, localizado na região norte do país, corresponde a aproximadamente 30% do território nacional e é responsável por abrigar mais de 1/3 das espécies que vivem sobre a Terra. Para você ter uma ideia, seu território corresponde a 4.196.943 km², segundo o IBGE. Ela abriga a maior bacia hidrográfica do mundo, que cobre cerca de 6 milhões de km², equivalente a 750 mil campos de futebol, e tem 1.100 afluentes. Seu principal rio, o Amazonas, lança ao mar cerca de 175 milhões de litros d'água a cada segundo. Para você ver como é grande, em 5 minutos ele deságua no mar o equivalente ao consumo total de água da cidade de São Paulo durante um ano inteiro. Esses números monumentais mascaram uma imensa fragilidade da maior floresta tropical do mundo. Você já deve estar sabendo o que está acontecendo na Amazônia desde o final de agosto, não? Será que essas informações que chegaram até você estão realmente corretas? Hoje vou te mostrar o que realmente está acontecendo. O maior patrimônio natural do Brasil e do mundo assume a posição de peão em uma grande partida de xadrez política e governamental. Pray for Amazon. Essa hashtag explodiu no Twitter nos últimos dias e está se espalhando nacional e internacionalmente. O mundo todo está voltado à Amazônia por um único motivo. Os incêndios que estão afetando a floresta superaram a média histórica do mês de agosto dos últimos 21 anos, registrando cerca de 27.497 focos de queimada. Segundo o INPE, os valores referentes a focos de incêndio no país vinham se mantendo abaixo da média desde o ano de 2011. Mas um ato foi responsável por mudar rapidamente esse cenário. 10 de agosto de 2019. Esse foi o intitulado Dia do Fogo, responsável por um alarde imenso nas redes sociais e canais televisivos do Brasil e do mundo. Mas o que foi o Dia do Fogo, Gabriel? O Dia do Fogo foi um movimento organizado por produtores rurais da região norte do país, onde eles teriam iniciado um movimento conjunto para incendiar áreas da floresta amazônica com o intuito de limpar tais áreas para cultivo e agropecuária. Estima-se que, em média, uma área de 4,1 milhões de campos de futebol já foi devastada pelas chamas, e esse número só cresce com o passar do tempo e o avanço do fogo. E isso não sou eu que estou falando, ou inventando para criminalizar descaradamente os produtores rurais. Inúmeras matérias foram publicadas relacionadas ao assunto e todas elas apontavam para o mesmo local. Eu, como abelhudo antenado que sou, vou passar para você as informações corretas para que você também saiba por inteiro o que está acontecendo. Afinal, a floresta também é sua. Voltando ao Dia do Fogo. Essa suspeita que envolve os produtores rurais está sendo investigada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. E foi afirmado haver indícios criminosos de uma ação orquestrada para incendiar pontos da floresta. Desde o dia 5 de agosto já estavam sendo publicados rumores sobre o tal dia, mas nada foi realmente levado a sério pelas autoridades. Segundo o colunista El País, o IBAMA havia solicitado apoio da Força Nacional para combater um grupo que havia anunciado o plano de promover queimadas no interior do Pará, no auto-batizado Dia do Fogo. As informações constam de um documento com data de 2 dias após o dia D, dia 12 de agosto. E esse documento foi emitido pelo próprio órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. O Procurador da República, Paulo Tarso Moreira de Oliveira, citou em um ofício emitido pela Procuradoria da República que, apesar das ameaças crescentes da região sul do Pará, a base do IBAMA em Novo Progresso foi retirada e as operações programadas para o segundo semestre deste ano foram inteiramente canceladas. Agora, não sei se você sabe, mas o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Meteorológicas, emitia constantes alertas sobre o aumento dos focos de queimada na região norte do país, seguindo os dados coletados pelo programa DETER, e nada foi feito. Inclusive, o governo do atual presidente Bolsonaro atacou o Instituto, insinuando que os dados do programa não eram de total confiança. E em resposta, o Instituto afirmou que o trabalho que realizam sempre foi norteado pelos princípios da excelência, transparência e honestidade científica, e reafirmaram sua confiança na qualidade dos dados emitidos pelo programa DETER. Para você que não sabe, o DETER foi criado pela ministra do Meio Ambiente do governo Lula, com o intuito de dar suporte à fiscalização e controle de desmatamentos e da degradação florestal, com apoio de satélites que monitoram diariamente atividades deste teor no país. As afirmações do INPE geraram insatisfação completa do governo e, nas últimas semanas, o Instituto foi publicamente criticado por divulgar os dados mensais de desmatamento e queimadas do DETER. Se você aí tá duvidando disso, vou deixar na descrição o link para acessar os dados do programa DETER, disponíveis publicamente na plataforma do Terra Brasilis do INPE. Acessa lá depois, mas espera eu terminar aqui, não saia, pelo amor de Deus. Agora eu pergunto para vocês, o que aconteceu um dia depois dessas afirmações públicas do Instituto? O que aconteceu? O que aconteceu?
Isso! O presidente do INPE, Ricardo Galvão, foi convocado para uma reunião com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e logo, em seguida, foi exonerado do seu cargo, sem explicações aprofundadas pelo governo. Curioso, não? Agora, onde está o IBAMA nessa história toda? Não deveria estar combatendo os focos de incêndio e desmatamento na Amazônia? Não é tão simples assim, galerinha. Para quem ainda não sabe, o IBAMA é uma autarquia federal. Olha que nome bonito, autarquia federal. Ou seja, uma autarquia federal é um órgão governamental que tem poder absoluto sobre a nação, levando a tradução ao pé da letra. E o mesmo está necessariamente vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, responsável por quaisquer questões de cunho ambiental do país, cujo atual ministro Ricardo Salles tinha pouca bagagem no campo ambiental até assumir o ministério. Como eu citei anteriormente na matéria do dia 27 de agosto deste ano, do colunista El País, o procurador da República Paulo Tarso Moreira afirmou que, apesar das ameaças crescentes de incêndios na região do sul do Pará, devido ao Dia do Fogo, a base do IBAMA em Novo Progresso, no Pará, foi retirada e as operações programadas para o segundo semestre deste ano, correspondentes ao período de seca, foram inteiramente canceladas. Tendo conhecimento de tudo isso que eu te mostrei, até parece que o Dia do Fogo foi meio que esquecido pelo governo, não acha? Antes de mais nada, quero deixar bem claro que meu intuito aqui não é contestar nem criticar os eleitores do atual governo. Mais uma vez, como abelhudo antenado que sou, vim deixar vocês por dentro do que realmente está acontecendo com a Amazônia e com o nosso país. Segundo o colunista Extra, Globo.com, a crise internacional desencadeada pelas queimadas na Amazônia pode afetar o comércio exterior brasileiro e também dificultar a conclusão de acordos comerciais do Brasil com outros países. Além disso, a Amazônia é responsável pela produção de imensas quantidades de água para o restante do país e de toda a América do Sul. Tal ação causada pelos chamados rios voadores, que são grandes aglomerados de nuvens formados por massas de ar carregadas de vapor de água, que são geradas pela evapotranspiração da floresta amazônica. Essas nuvens levam umidade da floresta para o centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, influenciando e muito o regime da chuva nessas regiões, praticamente de todo o nosso país. Vou explicar o tanto de água envolvido nisso só para você ter uma pequena ideia do que eu tô falando. Segundo estudos do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, uma árvore com copa de 10 metros de diâmetro pode bombear para a atmosfera mais de 300 litros de água. 300 litros! Em forma de vapor por dia, mais do que o dobro de consumo diário de um brasileiro. Agora, uma árvore maior, com cerca de 20 metros de diâmetro, pode evapotranspirar mais de 1.000 litros de água por dia, bombeando água e levando chuva para irrigar lavouras, encher rios, represas que alimentam hidrelétricas por todo o país e além de diversas outras atividades dependentes da água. Todas essas atividades ligadas inteiramente com a economia do nosso país. Então, meus queridinhos abelhudos, sim, preservar a Amazônia é essencial para o agronegócio, para a produção de alimentos e para a geração de energia no Brasil, que são consideradas uma das 3 maiores atividades econômicas do país. Você que ainda pensa que explorar a Amazônia é vantajoso economicamente para o Brasil, lamento muito lhe informar que você está completa, verdadeira, indiscutivelmente errado. Além disso, toda essa crise ambiental enfrentada devido à exploração desenfreada na Amazônia fez com que as contribuições da Noruega e da Alemanha ao Fundo Amazônia fossem inteiramente suspensas. Para você que não conhece o Fundo Amazônia, ele foi um programa que surgiu com a iniciativa de arrecadar junto aos países mais desenvolvidos recursos financeiros para literalmente manter a floresta de pé. Um prejuízo de 288 milhões de reais para o país, o que me faz acreditar mais ainda que a Amazônia preservada é mais viável economicamente para o Brasil do que se for explorada. Porém, entretanto, parece que ninguém quer entender isso e os atos criminosos só aumentam. Com toda essa merda feita, o Brasil todo vai pagar em um preço bem caro. As consequências desses atos criminosos já mostraram indícios. Na tarde do dia 19 de agosto, na Grande São Paulo, os paulistas presenciaram o dia virando noite. Literalmente, gente, o dia virando noite. E esse fenômeno óptico se deve ao encontro da pluma da fuligem das queimadas com uma frente fria que atingiu a região de São Paulo. Isso acontece devido à massa de ar quente que vem da região norte, passa pelo centro-oeste e vai para a região sul e sudeste. A mesma massa responsável por trazer os rios de nuvens da Amazônia
para o resto do Brasil, foi também a responsável por trazer a fumaça dos incêndios para essas regiões, formando o fenômeno visto em São Paulo. Além dessa consequência quase que imediata, vamos ser atingidos por muitos aspectos se nada for feito para controlar essa situação e reverter o estado crítico da crise ambiental no nosso país. Agora, não podemos negar que essa situação está se agravando devido à falta de fiscalização do governo no cumprimento da legislação do Código Florestal brasileiro. O Brasil não tem leis ruins de preservação ao meio ambiente, muito pelo contrário, elas são bem sólidas e, se aplicadas da forma correta, anulariam os transtornos que estamos vivenciando. O problema é que elas não são respeitadas e nem aplicadas devidamente. Esse é o grande problema, abelhudos. Esse é o grande problema. Gente, os fatos estão aí, disponíveis para quem quiser ver. Não podemos negar que o que está acontecendo é em boa parte causado pelo completo descaso do governo atual com questões ambientais. Um governo que tentou acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Um governo que elegeu um ruralista a favor da mineração em terras indígenas para presidente da FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Um governo que liberou cerca de 290 agrotóxicos em menos de um semestre no poder. Um governo que quase zerou a verba de combate a mudanças climáticas. E mais, e mais, e mais coisas. Então, não podemos negar que sim, boa parte do que está acontecendo com a Amazônia é causada pelo governo atual, assim como os demais governos que passaram pelo país, pois nenhum levou realmente a questão a sério a ponto de tomar medidas que realmente resolvessem pelo menos uma parte do problema. O nosso país tem uma boa política ambiental e não podemos deixar isso se esvair. Cabe a nós, como brasileiros, fiscalizar e garantir que as leis de proteção e preservação ambiental sejam realmente aplicadas da devida forma e fiscalizar a ação dos órgãos responsáveis por aplicá-las. Mas, acima de tudo, a Amazônia é nossa responsabilidade. Minha responsabilidade e sua responsabilidade. Cabe a nós, a mim e a você que está assistindo esse vídeo, lutar para preservar o bem mais precioso que temos, pois o planeta todo depende dele. Cabe a nós defender a nossa biodiversidade. Ela depende inteiramente dos nossos atos. Agora que fique bem claro, nós dependemos muito mais da Amazônia do que ela de nós. Esse é um alerta que eu tô te dando. Ela é tudo o que temos e nós não somos nada sem ela. Aqui fica o meu apelo para você. Espero que tenha gostado desse vídeo, meu querido abelhudo e abelhuda. Foram muitas horas de pesquisa para chegarmos a essas informações. E se você realmente gostou desse vídeo, já vai deixando o seu like aí para ajudar a gente. Isso nos ajuda a produzir cada vez mais conteúdos como esse para você. E aproveita para se inscrever no canal e clicar no sininho. Assim o YouTube vai entender que você gosta do nosso conteúdo e vai te entregar em primeira mão sempre. E o mais importante, galerinha, compartilhe esse vídeo. Somente assim conseguiremos salvar a Amazônia do que está acontecendo, levando informações reais e concretas para que todos possam entrar nessa briga junto com a gente. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com sua família, compartilhe em grupos do Facebook, enfim, compartilhe onde você quiser compartilhar, mas não deixa de compartilhar. A Amazônia agradece e eu agradeço. Assim teremos cada vez mais abelhudos antenados. E se você, por algum motivo, não gostou dessas informações, deixa aqui embaixo nos comentários suas dúvidas, críticas, sugestões, do que você quiser de melhora para que a gente possa melhorar cada vez mais o conteúdo que chega até você. Gratidão eterna por terem me acompanhado até aqui e um grande abraço do maior abelhudo de todos para você. Fui!